E aí, pessoal, tudo bem? Professor Micael com vocês aqui para a nossa rotina diária. Hoje um pouquinho mais tarde, mas não vai deixar de ter vídeo hoje, não. Trouxe hoje um exercício para vocês que eu adaptei. Então, vou adaptar aí alguns probleminhas bem interessantes, tá? Então, você aí que vai fazer FUVEST, você que vai fazer Unicamp, você que vai prestar aí os vestibulares pelo Brasil, fica atento aí à resolução, que é um problema bem interessante e que estaria aí no nível intermediário. E o interessante aqui vai ser a abordagem que eu vou dar nesse problema. Eu vou fazer a resolução de duas maneiras, tá certo? E o problema tem um comando bem simples, não é aquele tipo de questão que tem um contexto e você tem que fazer a interpretação desse contexto. Não. Ele é bem direto, diz o seguinte: determine o valor de x de modo que log de 2x na base 8, log dx na base 4 e log dx na base 2 seja uma progressão geométrica. Então, esses números aqui estão em progressão geométrica. Então, antes de mais nada, vamos ter que lembrar aqui do que se trata uma sequência geométrica, né? Quais são os requisitos para que uma sequência seja considerada uma sequência geométrica. Nesse caso, temos três termos. Então, podemos dizer que esses três termos eles vão estar aí compondo uma progressão geométrica. Então, ABC, isso aqui vai corresponder a uma PG. Então, isso aqui é uma PG. Se você tiver a razão entre esses termos consecutivos constante, tá? Então, isso aqui implica que eu vou ter uma razão que é igual a B sobre A e que é igual a C sobre B. Então, essa aqui é a ideia para a resolução do problema, juntamente com as propriedades de logaritmo, que aí vamos discutindo ao longo do problema, tá? Então, basicamente, se eu tenho aqui uma progressão geométrica, podemos calcular a razão dessa forma. Podemos ainda dizer, então, que esse termo central ao quadrado por extremos e meios, ele é igual ao produto dos extremos, né? Então, b ao quadrado é a vezes c, se fizermos aqui o produto dos extremos pelos meios. Mas não vamos fazer isso, vamos nos ater aqui ao nosso cálculo. Então, se essa sequência é uma progressão geométrica, tá? O que é que nós devemos ter, tá? Então, resolvendo aqui, nós vamos ter o seguinte: se a sequência é uma PG, então eu tenho que satisfazer a condição que eu acabei de falar. Então, a razão desses termos consecutivos ela é constante. Eu poderia fazer uma depois outra, ou eu poderia montar aqui imediatamente essa razão. Então, vamos aqui montar uma razão entre esses logaritmos. Então, nós vamos ter aqui que o logaritmo de x na base 2 sobre o logaritmo de x na base 4 sobre o logaritmo de x na base 4. Isso é igual ao logaritmo de x na base 4 sobre o logaritmo de 2x na base 8. E aí, nessa hora, você para e observa que as bases são diferentes, mas essas bases são potências de 2. Então, nós podemos reescrever todos esses logaritmos usando uma base comum. Nesse caso, seria a base 2, a nossa base comum. E aí vai entrar aqui a nossa primeira propriedade de logaritmo, tá? Salvo as condições devidas, então, salvo condições de existência,
Salvando essas condições, eu tenho a primeira propriedade aqui, que é a seguinte: o logaritmo de A na base B elevado a alfa, isso aqui é 1 sobre alfa vezes o logaritmo de A na base B. Então, a próxima etapa é justamente expressarmos o 4 como 2 ao quadrado e o 8 como 2 elevado ao cubo. Então, vamos proceder exatamente aí dessa forma, tá? Então, a nossa próxima etapa vai vir em seguida aqui, fazendo essas ações. Então, vamos lá, mais uma forma aqui de expressar. Log de x na base 2 eu vou manter. Então, log de x na base 2 não mexe. Então, quem é log de x na base 4? Vamos fazer aqui esse valor, log de x na base 4. Então, log de x na base 4 é igual a log de x na base 2 ao quadrado. E olha aqui a propriedade, olha lá. Então, 2 ao quadrado, 1 sobre alfa. O 2 aqui é o alfa, então vai ficar meio de log de x na base 2. Então, onde tem esse logaritmo de x na base 4, eu posso escrever meio de log de x na base 2. Então, vamos lá, meio de log de x na base 2. Então, aqui também meio de log de x na base 2. E aqui esse log de 2x na base 8, nós também vamos manipular aqui, tá? Então, log de 2x na base 8, por enquanto, a gente vai escrever apenas essa propriedade, que adiante nós vamos ter outra propriedade para manipular aqui. Então, log de 2x, 8 é 2 elevado ao cubo. Olha lá o meu alfa. Então, 1 sobre 3 log de 2x na base 2. É assim que eu posso escrever esse número. Então, vou escrever aqui 1/3 do logaritmo de 2x na base 2. Então, observe agora que todos os meus logaritmos, eles estão na base 2. Micael, eu poderia utilizar a mudança de base para fazer essa questão? Perfeitamente, você teria um pouquinho mais de trabalho, mas a mudança de base geraria exatamente esses mesmos resultados, caso você optasse por fazer. Bom, aqui temos a nossa primeira simplificação, vamos a ela. Então, já temos aqui equacionado o nosso problema. O logaritmo de x na base 2, ele é um número diferente de zero. Então, nós podemos cancelar esse logaritmo de x na base 2. Então, logaritmo de x na base 2 é diferente de zero. Então, nós podemos fazer esse cancelamento aqui, tá certo? Até porque se tivermos aqui x igual a zero, nós teríamos uma situação, né? 0, 0 e 0. É uma progressão, mas não é a progressão que nós estamos procurando aqui, tá? Então, vamos admitir aqui que esse valor de x ele é positivo, tá? E então esses logaritmos aqui eles não podem ser zero, tá? Então, a gente vai retirar essa condição. Até porque se eu colocar x igual a 1, aqui sendo 0, eu não acredito que isso aqui vai dar uma PG, não. A gente poderia até conferir depois, mas admitindo aqui que esse valor é diferente de 0, eu vou cancelar. Então, cancelando aí os valores do logaritmo, nós vamos cair, então, em uma outra equação. E aqui uma ideia interessante é 1 sobre meio. O inverso do inverso de um número é o próprio número. Então, aqui eu posso escrever como 2. Fique atento aí a essa passagem. O inverso do inverso de um número é o próprio número. Então, 2 igual. E aqui vamos manipular essa parte aqui. Primeiro, vou manipular a fração. Você pode lembrar, né? Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então, olha lá, meio
vezes 3 sobre 2, vezes essa razão aqui. E essa eu não posso cortar, porque aqui eu tenho um 2x, tá certo? Então, vamos reescrever aí essa razão desses logaritmos. Então, log dx na base 2. E aqui eu posso agora utilizar outra propriedade. Qual é a propriedade? Salvo condições, o log dx, vamos tirar, né? Vamos trabalhar com x não. A vezes b na base c. Isso aqui é igual ao log de A na base C mais o log de B na base C. Essa propriedadezinha eu vou aplicar ela aqui, tá? Para esse 2x, que é um produto. Então, aqui eu vou escrever como sendo log de 2 na base 2 mais log dx na base 2. De modo que minha incógnita aqui agora é o logaritmo dx na base 2. Então, vamos à frente do problema, né? Vamos para mais uma etapa do problema. Eu só vou fazer uma correção aqui. Aqui eu tinha colocado um 2, aqui é 1 na verdade, né? Então, conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, meio vezes 1/3, o inverso vai ser 3 sobre 1. Então, eu posso pegar o meu denominador e multiplicar aqui esse 2, tá? Micael, eu quero distribuir. Se você for distribuir, não esqueça então aqui de colocar um parênteses, por favor, tá? Então, eu vou escrever mais uma etapa aqui para ficar bem pedagógico, para que todo mundo entenda. Então, vou escrever aqui o 2. Então, tem ali o meu parênteses, não pode esquecer. Aqui eu vou ter 3 logaritmo de x na base 2. Então, 3 log de x na base 2 é o que eu tenho aqui em cima. E aqui embaixo, 2, olha o parênteses, que eu fiz a divisão, a separação aqui pela propriedade. Então, 2 vezes o log de 2 na base 2 é o número que eu elevo a 2 para obter 2, é 1, mais log de x na base 2. Posso fazer extremos e meios, e ao fazer aqui extremos e meios, eu vou ter 3 vezes 1 e 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4, parênteses 1, mais o log aqui de x na base 2, igual, nesse caso aqui agora, 3 log de x na base 2. Então, vamos lá para frente. 4 vezes 1 é 4. 4 log de x na base 2, igual a 3 log de x na base 2. Maravilha, wonderful. Vamos lá para a finalização do problema. Então, aqui eu vou passar o 4 para cá, negativo, passar o 3 para cá, positivo. Então, eu vou ter 4 log de x na base 2, menos 3 log de x na base 2, igual a menos 4. Então, 4 laranjas menos 3 laranjas é igual a 1 laranja. Então, 4 log de x na base 2 menos 3 log de x na base 2 é igual a log de x na base 2. Isso é igual a menos 4. Então, menos 4 é o número que eu elevo a 2 para obter como resultado x. Então, está aí o valor encontrado, x igual a 2 elevado a menos 4. Então, x é igual a 1 sobre 2 à quarta, propriedade de potenciação, e 2 à quarta, 16. Então, x igual a 1 sobre 16
Essa aí é a minha solução. Questão bacana porque envolve aqui, nesse caso, mais de um conteúdo, né? Temos aqui logaritmo e temos também a ideia das progressões. Diminuir aqui um pouco para termos uma visão ampla do nosso problema. Então, primeiramente aqui estabelecemos a ideia da sequência. Então, na ideia de uma sequência geométrica, nós temos que a razão é constante, a razão é a divisão de termos consecutivos e equacionamos, aplicando as propriedades logarítmicas, concluímos que x é igual a 1 sobre 16. Micael, existe uma outra maneira de procedermos aí? Sim, tem sim. Essa questão ela pode ser resolvida de várias maneiras, várias soluções. Então, eu posso aplicar aqui uma segunda solução. A gente pode imaginar uma segunda forma de resolver esse problema. Então, como eu tenho logaritmos, eu posso utilizar essa ideia aqui, que seria bem interessante. Então, log de a elevado a n na base A, isso aqui é igual a n, ou seja, qual o logaritmo de a elevado a n na base A? É o número que eu elevo a para obter a elevado a n, consequentemente eu tenho n como solução. Bom, a partir disso eu teria que observar que minhas bases são todas potências de 2, tá? Então tenho ali 8, 4 e 2, e fazer uma mudança de variável. Então, essa mudança de variável que eu indicaria para esse problema seria qualquer uma que tivesse a potência, meu expoente relativo a 8, 4 ou 2. Então, eu vou fazer só uma mudança aqui de variável, eu vou fazer que 2 elevado a y é igual a x. Então, vou dizer que x é igual a 2 elevado a y. Então, o que eu precisarei encontrar primeiro é o y, depois eu encontro o valor de x. E aí eu reescrevo cada termo desse em função dessa estrutura. Então, no primeiro caso aí, eu posso fazer o log de 2 vezes 2 elevado a y na base 8, que é 2 ao cubo. Então, isso aqui seria o primeiro termo. Então, isso aqui seria dado por 2, por log, né, de 2 elevado ao produto de potência na mesma base. Então, y mais 1 na base 2 elevado ao cubo. E aqui, propriedade logarítmica, que é um expoente do logaritmando, vai descer multiplicando. Isso aqui é um expoente da base, eu vou descer dividindo. Então, eu posso reescrever esse número como sendo y mais 1 sobre 3. Então, está aí o meu primeiro termo reescrito, não como logaritmo, mas como uma expressão linear aí de x, ou dy no caso. Mesma coisa eu aplicaria aqui, logaritmo de 2 elevado a y na base 2 ao quadrado. Então, teria aqui o mesmo raciocínio a ser desenvolvido. Tá? Então, seria y sobre 2, ficaria log de 2 na base 2, que é 1. E, por fim, o último termo, o log de 2 elevado a y na base 2, teríamos aqui, por fim, o valor de y. Então, eu posso reescrever a minha sequência da seguinte forma. O primeiro termo seria y mais 1 sobre 2. O segundo termo seria y sobre 2. Então, teríamos aqui y sobre 2. E o terceiro termo seria y. E aí, recaímos novamente na ideia da propriedade logarítmica, tá? E eu poderia, então, dizer que esse número ao quadrado é o produto dos outros dois, tá? Então, por propriedade logarítmica, ou por propriedade de progressão, desculpem, eu sei que isso aqui é uma progressão geométrica, então o quadrado do termo central
é igual ao produto dos extremos. Por favor, não digam que o termo central é a média geométrica dos extremos, que isso está errado, tá? Então, nós vamos ter aqui que y sobre 2 ao quadrado é igual ao produto dos extremos, então vai ser y vezes y mais 1 sobre 2. Então, temos aí uma equação a ser resolvida. Então, para encontrar aqui o valor de y, tá? Fazendo só uma correção, aqui na verdade é 3, né, Micael? Aí você complica, se escrever errado vai ter problema. Vamos colocar o 3 aqui no lugar dele. Então, aqui na verdade não é 2, é 3, está lá, corrigido. Bom, eu primeiramente tiraria aqui o quadrado, tá? Então vamos lá, vai ficar y ao quadrado sobre 4 igual a y vezes y ao quadrado. Y vezes 1 é y sobre 3. Então tenho aqui essa equação no momento, tá? Posso fazer aqui extremos e meios. Então, caímos aí uma equação quadrática, 3y ao quadrado igual a 4y ao quadrado mais 4y. Então, 3y ao quadrado igual a 4y ao quadrado, ó, distributiva, 4y, tá aí, fiz a distributiva. E nesse caso aqui nós podemos, sem perda, né, dividir. Eu garanto aqui para vocês que o x ele é diferente de 1. A mesma ideia lá que nós tivemos quando cortamos o logaritmo na situação anterior, quando fizemos esse corte, tá? Eu estou admitindo nesse caso aqui que o x é diferente de 1. Então você poderia fazer essa inspeção, verificar se x igual a 1 gera uma progressão geométrica, você vai concluir que não gera, tá? Então, nesse caso aqui, para esse contexto, eu vou dividir tudo por y, garantindo que esse y é diferente de 0. Então, posso fazer isso? Posso, desde que eu garanta que o y é diferente de 0. Se eu não fizer isso, eu vou ter duas soluções, uma vai ser 0, a outra será o valor que eu estou procurando nesse caso aqui. Então, aqui eu vou ter 3y ao quadrado, vai dividir por y, vai ficar 3y. Aqui eu vou ter 4y ao quadrado dividido por y é 4y. E aqui 4y dividido por y é igual a 4. Então, chegou numa equação muito parecida com a anterior. Então, eu vou passar esse 3 para cá, esse 4 vai lá para o outro lado, então eu vou ter 4y menos 3y igual a menos 4. Então, 4y menos 3y é igual a y, e isso aqui é igual a menos 4. Então, encontramos aqui o valor de y, não é esse o valor que procuramos, estamos procurando o valor de x. Então, x é igual a 2 elevado a y. Como y é igual a menos 4, nós vamos obter aqui que o valor de x é 2 elevado a menos 4 e, consequentemente, x igual a 1 sobre 16. Está aí a solução do nosso problema. Então, questão resolvida, discutida, bem interessante. Você pode dizer, esse método que o senhor utilizou aqui, professor, é mais fácil, é mais rápido, mas precisa de um insight para fazermos uma substituição, tá certo? Então, vale a pena compreender isso aí, tá certo? Então, esse tipo de problema é bem interessante, resolvido aí sobre duas abordagens diferentes, tá? Criamos aí uma expectativa de problemas nesse nível para os vestibulares que eu mencionei, tá certo? O VEST, até na primeira etapa, esse tipo de problema pode ser cobrado. Unicamp, geralmente as questões de matemática da primeira etapa são mais tranquilas.
mas não estaria longe da realidade uma questão dessa, tá? Então, questão aí de nível intermediário resolvida na aula de hoje, tá? Espero que tenham gostado. Acompanhe aí o nosso trabalho. Um forte abraço para vocês e até a próxima. Bom, 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 dang, 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 ding, dong, ding, blue moon.